Boa sorte, pode começar. Boa tarde, Anacé. Queria me desculpar pela forma que você foi de meu trabalho. Foi um trabalho muito árduo, foi muito difícil, mas nós ficamos lá. Eu queria agradecer a professora Laiana, que me ajudou muito, fiquei muito saco dela. O professor da CAD, que sempre o professor está ali. E hoje eu vou tratar de um tema muito importante, que é da responsabilidade civil, do meio médico e a indústria do dano. O motivo da escolha do meu tema foi pela importância do médico em nossas vidas, uma vez que a saúde não é apenas a inexistência de enfermidade, mas o estado de completa satisfação e bem-estar físico e psíquico da pessoa. O objetivo do meu trabalho é demonstrar que o médico é a nova da vítima do dano, que assola o judiciário brasileiro, e expor a complicada questão da judicialização da medicina no Brasil. Configura-se uma realidade cujas proporções só tendem a aumentar nos próximos anos. A metodologia usada foi a de pesquisa bibliográfica, orientada pelo método dedutivo, de forma a identificar o problema em questão. A estrutura da fotografia ficou da seguinte forma: no capítulo 1 eu tratei da visão histórica da responsabilidade civil, no capítulo 2 eu falei de toda a responsabilidade civil do médico, no capítulo 3 eu trato de erro médico e dano moral, e no capítulo 4 o novo foco da indústria do dano. Aqui eu tirei alguns pontos mais importantes do meu trabalho e vou discutir com vocês agora. Primeiro eu vou falar de natureza jurídica da responsabilidade civil médica. Atualmente não há para se discutir essa relação contrato, público-contrato. A prestação de serviço médico com obrigação de meio ou de resultado. Em regra, a obrigação do médico é de meio. Uma palavra dele já diz que ele usa de todos os meios para tentar obter uma cura, mas ele não tem esse dever. E existem os cirurgiões plásticos, que aí se distinguem duas vertentes: a cirurgia plástica reparadora e a cirurgia plástica estética. A reparadora é quando o paciente já sofreu um dano, ele possui alguma marca, alguma cicatriz, e ele procura um médico para minimizar esse erro. A obrigação desse médico é de meio, ele não precisa atingir o resultado. Já cirurgia plástica estética, embelezadora, a obrigação dele é de resultado. Alguns organizadores usam de fim. É quando ele tem que atingir aquele resultado. É quando uma paciente procura ele fala que ele quer fazer uma cirurgia de uma mamoplastia, ele tem que atingir aquele resultado esperado. Agora eu trato da responsabilidade subjetiva. O fundamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do médico é subjetiva, posição por 3 alicerces: dano, culpa e nexo causal. O artigo 14, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será aplicada mediante a verificação da culpa. Ou seja, a vítima de um dano precisa provar o estricto sensu. O que é? Ele precisa provar que houve a culpa do médico e o nexo causal entre o dano e a culpa. O que é a culpa do estricto sensu? É quando a gente não queria produzir tal dano, mas por negligência, imprudência ou perícia, produziu tal feito. No direito civil brasileiro, especificamente nessa da responsabilidade civil, não cabe muito destaque a diferenciação entre dolo e culpa estricto sensu, uma vez que a indenização não busca a punição do médico, e sim ressarcimento do dano do paciente. Isso não há que se diferenciar entre dano grave, leve e levíssimo. O médico pratica negligência quando ele age omissivamente, quando ele deixa de observar normas regulamentadoras ou até técnicas. É o médico que não usa luvas, que não chamou a anestesiologista no caso que precisava. É o médico que não pede exames pré-operatórios, não ouve as queixas do paciente por outros. E o médico pratica imprudência quando age omissivamente, agindo de forma açoitada, desnecessária, ultrapassar o limite, com risco. É quando o médico ele chama o anestesiologista, mas por pressa, acaba ele mesmo aplicando a substância para a cirurgia e acaba que esse paciente sofreu uma parada respiratória, uma parada cardíaca. E o médico comete imperícia quando age sem o preparo necessário, técnica necessária, ou incapacidade profissional em determinado procedimento. Agora eu vou falar da relação médico-paciente.
A relação surge espontaneamente a partir da anamnese. A anamnese é a primeira consulta médica. É dessa relação que surge a confiança do paciente para com o médico. E ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Atualmente, essa relação está muito complicada por causa da proliferação da internet. Os pacientes estão cada vez mais exigentes, fazendo pré-diagnóstico, contestando muitas vezes o que o médico trata, o tratamento médico, ou até a opção que o médico tinha decidido. Ter o consentimento esclarecido e dever de informar. O médico tem o dever de informar o paciente a gravidade da doença, a forma de tratamento, os possíveis riscos a serem sofridos, e é direito do paciente optar, escolher. A palavra final sempre será do paciente. Esse termo deve ser expresso, assinado pelo paciente, que se chama termo de consentimento livre e informado. Deve conter o diagnóstico, o tipo de tratamento, as opções de tratamento e os efeitos colaterais do tratamento da doença. Agora eu vou tratar das excludentes da responsabilidade civil. A excludente da responsabilidade civil médica são as circunstâncias que afastam a obrigação do médico em reparar o dano, descartar o médico causal. A culpa exclusiva da vítima ocorre quando a conduta do médico não a cumpriu em nada com a ocorrência do fato. A conduta do paciente por si só provocou. É quando o paciente não toma cuidado, acaba por abrir uma cirurgia. Não há culpa do médico por isso. Foi culpa exclusiva da vítima. E quando é concorrência da vítima, é quando o médico concorre junto com a vítima. Cada um tem a sua culpa. E o fato terceiro é quando nem a conduta do médico e nem a ação da vítima resultou em um dano que provocou tal feito. Foi apenas o terceiro. E o fato fortuito com força maior é uma ocorrência fora da relação médico-paciente. E mesmo que identificado pelo médico, ele não deveria ter evitado esse erro. Agora eu vou tratar da definição e da caracterização do erro médico. O que é o erro médico? É um dano corporal produzido ou acarretado ao paciente através de uma omissão ou de uma ação do profissional. E qual é a diferenciação? O erro médico pode ser diferenciado da seguinte forma: medicamentoso, de diagnóstico e cirúrgico, quando acarreta um dano ao paciente. E eu agora vou tratar do novo foco da indústria do dano, que nessa pesquisa eu constatei que atualmente 28 mil médicos estão sendo processados, estão um total de 7%. E que normalmente 80% dessas ações são improcedentes. O médico é vítima da indústria do dano e de aventuras jurídicas pleiteando indenizações muitas vezes de erro imaginário. E o ônus financeiro para provar seu paciente, por inocência. De 4 médicos, 3 são processados injustamente. Eles gastam em média 25 mil para provar essa inocência. E o aumento das demandas processuais em relação ao direito médico é que, perante o Superior Tribunal de Justiça nos últimos 10 anos, teve um aumento de 1.600%. Os processos éticos aumentaram em 300% e os médicos condenados no Conselho Tribunal de Medicina aumentaram em 180%. Quais são os fatores e as causas que justificam esse aumento? A má formação do médico e as proliferações de escolas de medicina de má qualidade. Nos últimos 15 anos, esse número saltou de 100 escolas para 216. A Organização Mundial de Saúde diz que o ideal é um médico a cada 1.000 habitantes. O Brasil tem 1,92 médicos. Então isso quer dizer que não tem essa precariedade de médicos, sim a má formação. 50% desses médicos saem da faculdade e não conseguem vaga em residências. E como não falar da mídia, faz um pré-julgamento de processos que muitas vezes a culpa do médico não foi provada. A comunidade de relação médico-paciente, que eu já citei no trabalho. E o principal fator é a facilidade para o acesso da justiça gratuita, que muitas vezes é feito sem a comprovação da culpa. A minha conclusão é que as ações por dano vêm sendo propostas de maneira descontroladas, inconsequentes, sem fundamentos, muitas vezes derivadas de sentimentalismo. Não se pode confundir efeitos da doença com o aborrecimento do dia a dia, como um dano que possa ser ressarcido dessa forma, os pacientes com seus erros imaginários ou do ter sido vítima, percebendo a facilidade de se pleitear a indenização. Na maioria das vezes, as indenizações não se justificam, ordenando sobre modo a classe médica, vitimando por essa onda contemporânea a indústria do dano.
Esse ônus financeiro acabou de se tornar grave justiça, contra o qual deve se posicionar a classe jurídica a fim de diminuir esses fatos da nossa classe jurídica. Minha avaliação pessoal. Obviamente, deve-se haver esses amparos sociais. As pessoas vítimas do médico, mas esse amparo deve acontecer permitindo as provas adequadas, com embasamentos em processos bem fundados, provando a culpa do agente e o nexo causador e dano, e, se possível, a utilização maciça de um esclarecimento à população de que a ação judicial pelo médico busque a indenização da vítima e não a punição do agente causador do dano. Minha mensagem final é que nem mesmo o melhor médico ou a melhor medicina é capaz de prevenir os problemas da vida. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Você passar a palavra para a professora. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes. Gostaria de parabenizar por termos escolhido. Você direto já vou para os questionamentos. Ele foi tão sincero que foi meu puxa-saco oficial, né? Desse semestre. Vamos ver se isso vai valer. Guilherme, eu fiquei feliz de ver o nome de duas pessoas aqui na nossa monografia, que são consideradas no Brasil os dois que falam sobre erro médico, que é o Kim Fury e que é a Edelgar Tess, que foi minha professora, e ela, o erro médico, ela comanda lá no Paraná. Eu fiquei muito feliz de encontrar os dois nas referências, dois no Paraná. Eu tenho alguns questionamentos para fazer com você. O primeiro, quando você falou do termo de livre consentimento informado, eu queria saber na situação do idoso. Quando é idoso, quando que o médico pode fazer a ação do idoso? O artigo 17 fala do Código do Idoso, quando o médico, o idoso não tem nenhum parente, ou que ele está num estado que ele não pode definir, ele mesmo definir aquela cirurgia que o médico pode tomar por ele, e não só se for uma pessoa muito grave, que não tem um familiar com a integração, o médico, no caso de urgência, também não precisa desse termo, só que é feito o termo, só que lá consta que não vai ter assinatura do paciente por esse motivo, ou ele é idoso, não tem nenhum parente, não tem ninguém para saber Eu dele. preciso acionar o Ministério Público? Sim, sim. Outra coisa que vocês fazem com o tipo de trabalho o que se deve se levar em conta quando você vai fixar o plano indenizatório do plano moral? Aqui, eu tinha destacado uma regrinha. Posso fazer? Posso? Uma regrinha. Algumas coisas que eu lembro é que a indenização não pode ser simbólica, ela não pode causar enriquecimento do paciente, não deve haver nem piso, nem teto. E nunca porcentagem, por exemplo, patrimônio do médico tem tanto, vão 5% do patrimônio dele. Isso não existe. E eu já vi esse processo no certo anterior. Acho que é isso. Nossa, então não continua. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu gostei bastante do seu capítulo sobre a diferença entre a inversão do ônus da prova e o ônus financeiro. Inverso o ônus da prova ou não? Tem inversão? É necessário? Quando que há uma versão do ônus da prova? Quando, no caso de um médico, ele quer provar que ele não é culpado e ele pede uma perícia. Nesse caso, pede a versão do ônus da prova e ele vai ter que pagar esse perícia. É isso. Muito obrigada. Guilherme, eu gostei do seu trabalho. Eu cheguei a orientar 3 alunos sobre responsabilidade civil médica, mas eu senti falta de uma teoria que você poderia ter trabalhado, de repente você até leu e não colocou. Você viu alguma teoria do risco? Teoria do risco que transforma. Nós sabemos que a regra
responsabilidade subjetiva do médico. Certo. Mas nesse caso, a teoria do risco, ela transforma-se em responsabilidade objetiva. Tá? Não, eu quero só saber se você viu alguma coisa, porque eu vi que não é objeto do seu texto. É isso. Eu trato do médico. Mas o que eu sei é que plano de saúde, hospitais, quando ele vem do hospital, não há o que se dizer de responsabilidade subjetiva, é objetiva. E se no polo o médico estiver junto, vai ter que provar para o médico. No caso, se for um erro da entidade, do hospital, não precisa ser provado assim. No caso, eu estava lendo, teve um caso que o médico fez a cirurgia, colocou os 10 quilos na coluna da paciente, com 2 anos esses quilos se quebraram. Foi configurado de novo, só que ela tinha colocado o médico como ponto, então ela teve que provar que poderia não conseguir. A teoria do risco vai justamente nessa questão dos produtos que você vai utilizar em cirurgia. Esses produtos, por exemplo, desses quilos, o produto nacional, que ultimamente é o que foi de péssima qualidade, ele poderia sim ser a possibilidade, mas se ele não era, tem que provar que ele não sabia dessa qualidade. A maior indenização por erro médico no Brasil foi por causa de uma substância que é usada quando tem sangramento vaginal, e o médico usou ele com uma gotinha, se estancou, ele já teve uma médica em Brasília, que ela pegou um monte de algodão, colocou dentro da substância, inseriu na vagina da mulher e pediu para ela tirar outro dia após 15 horas. Ela pegou a vagina, o reto, a bexiga, indenização de $1,500,000. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva. E ela disse que ouviu no Congresso que qualquer sangramento vaginal, essa substância seria isso não, isso pode acontecer. Se você aceita, eu vou falar. Bom, nós vamos sair da liberar a sua nota, mas eu só queria perguntar por que você colocou o seu nome, eu sei que você escreveu essa frase. Você Então, colocou essa frase é autoral, e eu digo que nem mesmo o melhor médico ou a melhor medicina é capaz de perder